Bom dia, gente. Eu tinha que vir aqui para falar, porque o meu Face, para mim, faz parte da minha vida. Vocês fazem parte da minha vida. E eu sei que o comentário que vocês fazem sempre vem cair bem nas horas que eu mais preciso. Mas hoje eu não vim aqui para me defender, eu vim para criticar. Eu vim para criticar porque eu não sei nem como explicar uma situação dessa, porque é um absurdo muito grande. É uma coisa muito ridícula. Meu marido, ele, pra mim, do jeito que eu conheço ele, ele tem muitas qualidades. Ele é um ótimo filho, ele é um ótimo irmão, ele é um ótimo pai, marido, ele faz de tudo pelos meus filhos. Eu tenho 6 filhos que não são dele, ele trata como filhos. O muito que eu sei dele, pelos 7 anos que a gente está junto, ele carregou a família dele todinha junto com ele, nunca abandonou ninguém, sempre ajudou a todo mundo, sempre foi pai, sempre foi irmão, sempre esteve presente na vida de todos, irmãos, tios, sobrinho, sempre foi um rapaz família. Eu conheci ele já estava com 48 anos, solteiro, não tinha ninguém, certo? O sonho dele, que ele chegou para mim, ele falou que queria ser pai, eu dei 2 filhas lindas para ele. E a gente viveu durante 6 anos de aluguel. Nunca ninguém chegou e perguntou pra gente ou pra ele se ele precisava de um copo de leite, se ele precisava de dinheiro para completar o aluguel, porque a gente sempre pagou aluguel. Nunca foram lá para pagar uma conta de luz, uma conta de telefone. Nunca chegaram lá e perguntaram se ele precisava de uma cesta básica para ajudar, porque afinal de contas a gente era em 10 em uma casa de 3 cômodos. Isso ninguém vê. Ele se desdobrava para fazer de tudo e eu junto com ele. A gente nunca foi na porta de ninguém para falar, me dá um pacote de açúcar, hoje tá faltando dinheiro do aluguel. Nunca ninguém chegou e perguntou, sua filha está precisando de alguma coisa? Não, nunca ninguém chegou e perguntou nada para ele, certo? E ele continuou pagando o aluguel, morando comigo aonde eu morava desde quando eu conheci ele. Então, eu conheci ele, eu morava de aluguel. Ele tinha a casa dele própria. Ele não me levou para morar com ele, ele veio morar na minha casa. Ele continuou me ajudando. Ele começou a pagar o aluguel da minha casa. No entanto, chegou uma certa altura que a gente não estava mais conseguindo pagar o aluguel. Todo mês estava faltando as coisas dentro de casa. Todo mês sempre dava alguma coisa errada. A gente às vezes até brigava porque estava faltando as coisas. Ele não tinha de onde tirar. Bom dia. Então, nunca ninguém chegou e foi ver a situação que ele estava vivendo comigo junto com as nossas 2 filhas, tá? Então, gente, para de falar dele, para de falar que ele jogou a família dele na rua, porque ele tinha a casa dele. Para de falar que ele botou a mãe dele para fora. Ele não botou ninguém para fora. E se alguém acha que ele fez isso, tá redondamente enganado. Chega e fala na cara dele. Vai falar com ele. Se você é homem, se você é mulher, chega e pergunta. Não fica falando as coisas sem saber. Porque se tem alguém falando que ele botou a mãe dele para fora de casa, que ele botou a família dele, os irmãos, para fora de casa, essa pessoa é uma pessoa cretina, é uma pessoa mentirosa, porque o meu marido não é homem dessas coisas. Ele apenas avisou para todos que estavam morando na casa dele que ele estava voltando para casa dele comigo e com os meus filhos, porque a gente não aguentava mais pagar o aluguel. Simples assim. Ele não chegou e falou, sai todo mundo. Saiu todo mundo porque quis. Então vocês parem de falar
Se um dia a mãe, a irmã, quiser voltar para dentro da casa dele, vai voltar. A casa é dele. É das filhas dele. Eu sou mulher dele. Eu não tenho interesse nenhum em ficar com aquela casa. Se um dia eu tiver que ir embora, eu vou. Eu não tenho medo. Certo? Agora eu acho o cúmulo do absurdo o pessoal ficar falando dele. Ele não fez isso, ele não é monstro. Ele sempre foi pai de todo mundo, ele sempre arrastou a família toda junto com ele. Ele sempre carregou todo mundo nas costas, ele sempre trabalhou. Ele tem mais de 20 anos trabalhando numa mesma pizzaria, quase 30. Ele sempre fez de tudo, tudo e mais um pouco. Então para de falar do que você não sabe. Seja homem ou seja mulher, chega no meu marido, olha nos olhos dele e pergunta. Não fica com essa atitude baixa, mesquinha, porque ele é homem, ele não é moleque. E se você tá falando dele, é porque você não conhece, porque você não presta. Cuida da sua vida, porque o meu marido é o melhor homem do mundo. Eu até hoje não conheci um homem com atitudes como ele. Ele me aceitou com os meus 6 filhos, não me criticou. Ele me aceita do jeito que eu sou. Eu sou do jeito que eu sou porque ele me aceita assim. Então para de falar do meu marido, que ele é homem. Ele trabalhou a vida inteira para ter o que ele tem. Ele trabalhou a vida toda para ajudar a família dele, para cuidar da família dele, para fazer de tudo por todo mundo. Agora ele vai fazer pelas filhas dele, sim. E porque eu tenho mais filhos, lógico que ele vai fazer por todo mundo. Ele não faz indiferença entre meus filhos. Ele não trata as filhas dele melhor que os meus. Ele é homem, ele não é moleque. Então para porque se você está fazendo isso, você não presta. Você não vale nada. Ele é homem, ele é capaz de trabalhar todos os dias. Ele sai de casa, ele trabalha, à noite ele chega em casa feliz, ele trata todo mundo bem, ele levanta no meio da noite para ver as crianças, ele levanta no meio da noite para pegar um copo d'água para a bebezinha, ele levanta no meio da noite para fazer uma mamadeira, ele levanta para ver se eu tô bem. Ele é um homem que não tem igual. Ele vai na casa da irmã dele, vê a mãe dele, ele gosta de todo mundo. Ele não é covarde. Covarde é você que fala dele. Baixo é você. Desnaturado é você. Ele jamais ia jogar a mãe dele na rua. Presta atenção no que você está falando. Não degrine uma pessoa que tem uma alma pura, que sempre teve uma atitude honesta, que sempre foi homem. Bom dia.